Fala, caçadores de histórias, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre um assunto muito da hora que acredito que a maioria conhece. Estamos falando das 7 maravilhas do mundo antigo. Isso mesmo, existe uma lista de 7 coisas espetaculares espalhadas pelo mundo que chamam a atenção e que foram divididas entre as 7 maravilhas do mundo antigo e as 7 maravilhas do mundo moderno. Hoje iremos falar sobre as maravilhas do mundo antigo. Se gostarem e quiserem que eu faça um vídeo sobre as maravilhas do mundo moderno, deixem nos comentários aí embaixo. Antes de chamar a vinheta, peço que vocês ajudem o canal a crescer curtindo o vídeo. Isso é muito importante. Compartilhando com a galera, isso ajuda demais a viralizar o vídeo. Comentar, mesmo que deixando uma crítica, os comentários ajudam bastante. E por fim, se não é inscrito e gostar do vídeo, e sei que vai, então se inscreve no canal, beleza? Dito isso, vamos lá! As 7 maravilhas do mundo antigo. Quem aí nunca ouviu falar, ou se ouviu, não sabe exatamente quais são elas. Dizer 7 maravilhas do mundo antigo cria até um ar de grandiosidade, pois são de fato. Segundo pesquisadores, estas maravilhas são o auge da engenharia, da arquitetura e beleza artística humana quando se fala em antiguidade. Cada uma das 7 maravilhas do mundo antigo é considerada individualmente um marco surpreendente da imaginação e da engenharia humana. Mas o que define as 7 maravilhas do mundo, afinal? Em definição, juntas, elas formam um guia de monumentos da antiguidade que vai além do tempo e nos conta um pouco mais sobre a história, a cultura e a religião dos povos antigos. São elas a Grande Pirâmide de Gizé, o Mausoléu de Halicarnasso, o Templo de Ártemis, a Estátua de Zeus, o Colosso de Rhodes, o Farol de Alexandria e os Jardins Suspensos da Babilônia. Uma curiosidade um tanto quanto interessante. Atualmente, apenas uma dessas maravilhas está praticamente intacta, a Grande Pirâmide de Gizé. A maioria teve sua existência muito curta. O Colosso de Rhodes, a última a ser concluída, ficou de pé por menos de 60 anos. Mas o que constitui uma maravilha? O que faz um grande monumento ser considerado uma maravilha do mundo? Bem, depois de explorar outras civilizações mediterrâneas, como por exemplo os egípcios, persas e babilônios, os viajantes gregos compilaram guias com as atrações mais notáveis e que eles consideravam extraordinárias para servir de recomendação a outras pessoas. Os gregos a chamavam de Eamata, que significa visitas, que logo evoluiu para algo mais grandioso, Taumata, que significa maravilhas. Outra curiosidade, quer saber? Por que apenas 7? Se existem vários outros monumentos, estruturas e estátuas mega ultra colossais, por que definir o 7 como o número de quantidade das maravilhas da antiguidade? Muito provavelmente por acreditarem em numerologia ou na espiritualidade. Os gregos escolheram o número 7 por ter um significado espiritual e representa a perfeição, ou quem sabe, pelo fato de ser a soma de 5 planetas conhecidos na época, mais o Sol e a Lua. Essas são algumas teorias do porquê escolheram o número 7. Agora chegou a hora de conhecermos cada uma dessas 7 maravilhas do mundo antigo. A única maravilha do mundo antigo sobrevivente ao tempo segue em pé no norte do Egito, construída por volta de 2500 anos antes de Cristo como tumba do faraó Quéops da 4ª dinastia. É a maior das 3 pirâmides de Gizé. Com mais de 146 metros de altura, ela era considerada a estrutura mais alta do mundo construída pelo homem até o século XIV, quando a Catedral de Lincoln foi erguida na Inglaterra. Com o passar dos anos, a camada externa de calcário sofreu erosão, reduzindo-a em quase 8 metros de altura. Mas a pirâmide continua sendo um dos pontos turísticos mais extraordinários do planeta. Segundo pesquisadores, estimativas recentes apontam que a construção da pirâmide durou 14 anos.
quando mais de 2 milhões de blocos de pedra foram levados até o local. Agora, um ponto importante que devo ressaltar nesse vídeo, não somente sobre as pirâmides, mas muitas outras construções ao redor do mundo e que geram muitas discussões. Existem dois grupos científicos em evidência, por que não dizer também que até isso foi polarizado? Existem os cientistas que defendem o convencional, que são mais conservadores quanto às análises destas construções antigas. Agora existem cientistas não convencionais que defendem o não convencional, o que foge do comum. Por exemplo, os conservadores dizem que as pirâmides foram construídas por milhões de pessoas, que durou mais de 14 anos sua construção, que as pessoas não só transportavam blocos de pedras de toneladas pelo deserto, como teriam que suspendê-las a cada degrau da estrutura das pirâmides, que as pirâmides têm cerca de 2 a 3 mil anos antes de Cristo e muitos outros dados convencionais defendidos por eles, mas que na prática não se consegue reproduzir os fatos e eventos desta engenharia nos tempos de hoje, não se consegue replicar este feito. Já os cientistas não convencionais defendem que a idade das pirâmides é bem mais antiga que há 3 mil anos antes de Cristo, que os blocos não foram transportados por pessoas ao longo do deserto, muito menos suspensos, e que atribuem a estas e outras construções a seres extraterrenos. Sem dúvida, estas construções foram criadas não por humanos nem aliens de filmes, e sim pelos Anunnakis, ou os Néfilis, ou os gigantes. E tudo tem um propósito não muito claro para nós humanos, envolvendo coisas do tipo abertura de portais, energia eletromagnética, tecnologia e muitos outros eventos que não iremos tratar neste vídeo, mas falaremos sobre isso em breve. Vamos para a próxima maravilha. Ao longo da vida, o poderoso governante persa, Mausolo, construiu uma nova e magnífica capital para ele e sua esposa Artemísia, em Halicarnasso, que fica na costa oeste da atual Turquia, sem poupar gastos para enchê-las de belas estátuas e templos de mármore. Não havia dúvida de que ele, sendo sátrapa, ou seja, o governador do Império Persa e governante de Cária, desfrutaria de luxo semelhante após sua morte em 353 a.C. Após a morte de Mausolo, Artemísia construiu um túmulo imponente, projetada pelos arquitetos gregos Sátiros e Pítios. O mausoléu de Halicarnasso tinha 3 níveis, combinando os estilos arquitetônicos lício, grego e egípcio. Feita de mármore branco, a estrutura ficava em uma colina com vista panorâmica para a cidade construída por Mausolo. O nível mais baixo tinha cerca de 20 metros de altura, formando uma base de degraus que conduzia ao segundo nível rodeado por 36 colunas. O teto tinha forma de pirâmide com a escultura de uma carruagem sendo puxada por 4 cavalos no topo, o que elevava a altura da tumba para cerca de 41 metros. Artemísia, também irmã de Mausolo, teria ficado tão triste com a morte do marido que misturou as cinzas dele com água e bebeu, antes de supervisionar a construção de seu túmulo extravagante. Tamanho era o esplendor do túmulo de Mausolo que a palavra mausoléu deriva de seu nome. O mausoléu não sobreviveu a sucessivos abalos sísmicos durante a Idade Média e foi destruído. As ruínas desta construção ainda podem ser encontradas em Bodrum, na Turquia. Olímpia era um santuário na Grécia Antiga, local dos primeiros Jogos Olímpicos e lar de uma das maravilhas. Que melhor maneira de homenagear o principal deus dos gregos antigos do que construir uma estátua gigante dele? Foi o que fez o escultor Fídias ao erguer sua obra-prima no templo de Zeus em Olímpia, por volta de 435 a.C. Era Zeus resplandecente sentado em um trono feito de madeira de cedro e decorado com ouro, marfim, ébano e pedras preciosas. O deus do trovão segurava uma estátua de Nike, a deusa da vitória, em sua mão direita,
e um cetro com uma águia na ponta, na outra. A estátua era tão grande, quase 12 metros de altura, que mal cabia dentro do templo. Um dos sacerdotes encarregados de passar óleo regularmente na escultura para protegê-la do calor e da umidade observou certa vez: "Parece que se Zeus se levantar, vai destelhar o templo." Durante 8 séculos, as pessoas viajavam para Olímpia apenas para ver a estátua de 12 metros de altura. Embora tenha sobrevivido ao imperador romano Calígula, que queria levá-la para Roma para substituir o rosto da mesma por sua própria imagem, a estátua de Zeus acabou se perdendo. Pode ter sido na destruição do templo em 426 d.C., ou talvez tenha sido consumida pelo fogo depois de ser transportada para Constantinopla. Apesar de haver descrições detalhadas em muitos textos antigos, tanto gregos quanto romanos, nenhuma outra maravilha é mais misteriosa do que os jardins suspensos da Babilônia. O problema é que todos os relatos são de terceiros e ainda não há evidências conclusivas de que tenha existido. Caso seja real, apresenta um nível de engenharia muito à frente de seu tempo. Manter um jardim exuberante e vivo no deserto, que hoje é o Iraque, teria sido uma grande façanha. Uma teoria é que o rei babilônico Nabucodonosor II mandou criar os jardins suspensos em 600 a.C. para confortar sua nostálgica esposa, que sentia falta da vegetação de sua terra natal. A vegetação exótica seria irrigada por meio de um sofisticado sistema de bombas e tubulações que trazia água do rio Eufrates. O escritor e engenheiro grego Filão de Bizâncio descreveu o processo de irrigação dos jardins dizendo que os aquedutos contêm água que corre de lugares mais altos, permitindo que parte do fluxo desça em costa abaixo, enquanto força a outra parte para cima, correndo para trás, por meio de um parafuso. Supõe-se ainda que os jardins suspensos existiram, mas não na Babilônia. Stephanie DeLay, da Universidade de Oxford, do Reino Unido, afirma que os jardins e o sistema de irrigação foram uma ideia do rei assírio Senaqueribe para seu palácio em Nínive, 480 quilômetros ao norte. No reinado de Ptolomeu II, o arquiteto grego Sóstrator de Quinido foi contratado para construir o farol e levou mais de uma década para terminar. Acredita-se que o farol tinha pouco menos de 140 metros de altura, o que o torna a segunda maior estrutura feita pelo homem na antiguidade, depois da Grande Pirâmide de Gizé. A torre era composta por uma base quadrada, uma seção intermediária octogonal e uma parte superior cilíndrica, todas conectadas por uma rampa em espiral para que uma fogueira pudesse ser acesa no topo, supostamente visível a 48 quilômetros de distância. A torre em linha reta e vertical parece partir o céu durante a noite. O marinheiro sobre as ondas verá uma grande fogueira queimando no seu topo, segundo o poeta grego Posídipo. Seu design se tornou modelo para todos os faróis que foram construídos desde então. Como algumas das outras maravilhas, o faraó de Alexandria foi vítima de terremotos. Conseguiu sobreviver a vários abalos, mas não sem sofrer grandes danos que o levaram a ser abandonado. As ruínas desabaram definitivamente no século XV. No entanto, aquele não foi o último vestígio do farol, uma vez que arqueólogos franceses descobriram pedras enormes nas águas ao redor da ilha de Faros, em 1994, que alegaram fazer parte da antiga estrutura. Em 2015, as autoridades egípcias anunciaram sua intenção de reconstruir a maravilha. Você pode ter sua opinião sobre qual das maravilhas era mais grandiosa, mas poucos tiveram mais certeza do que Antípatro de Sidon. Pus os olhos nas elevadas muralhas da Babilônia, em que há uma estrada para carruagens e a estátua de Zeus junto a Alfeu,
e os jardins suspensos, e o colosso do sol, e o trabalho árduo das altas pirâmides e a vasta tumba de Mausolo. Mas quando vi a casa de Ártemis, que subia às nuvens, aquelas outras maravilhas perderam o brilho, e eu disse: fora o Olimpo, o sol nunca viu algo tão grandioso. Disse ele em tributo ao templo de Ártemis. Dito isso, o templo teve uma existência conturbada e violenta, tanto que houve vários templos construídos um após o outro em Éfeso, a atual Turquia. A maravilha foi destruída repetidas vezes. Por uma inundação no século VII a.C., por um incendiário chamado Heróstratos, que queria alcançar a fama a qualquer custo em 356 a.C., e por uma invasão dos godos, tribo germânica, no século III. A destruição final ocorreu em 1401 d.C. e restou muito pouco da sua estrutura. Há alguns fragmentos no Museu Britânico em Londres. Em sua forma mais impressionante, a versão que inspirou o relato de Antípatro, o templo de mármore branco tinha uma área de 6.000 metros quadrados e todo o seu comprimento era adornado com esculturas, estátuas e 127 colunas. Em seu interior havia uma estátua da deusa Ártemis, um santuário para muitos visitantes de Éfeso, que deixavam oferendas aos seus pés. Erguido em 282 a.C., o Colosso de Rhodes foi a última das 7 maravilhas do mundo antigo a ser construída e uma das primeiras a ser destruída. Permaneceu de pé menos de 60 anos, mas isso não impediu de ser considerado uma maravilha. A imponente estátua do deus Sol Hélio foi construída durante 12 anos pelo escultor Caris de Lindos para celebrar um triunfo militar após um cerco de 1 ano. Reza a lenda que o povo de Rhodes vendeu os pertences deixados para trás pelo inimigo derrotado para ajudar a pagar pelo colosso. Derreteu as armas abandonadas para aproveitar o bronze e o ferro na construção e usou uma torre de cerco como andaime. Voltado para o porto, Hélio tinha cerca de 32 metros de altura e possivelmente segurava uma tocha ou lança. Em algumas representações, ele aparece com as pernas abertas na entrada do porto, permitindo que os navios navegassem entre suas pernas. Mas isso teria sido impossível com as técnicas da época. O colosso não foi forte o suficiente para resistir a um terremoto em 226 a.C. e a estátua foi destruída. Os cidadãos de Rhodes não quiseram reconstruí-la, uma vez que o oráculo teria dito a eles que haviam ofendido Hélio. Assim, os pedaços gigantes do que havia sido uma escultura colossal permaneceram no chão, onde haviam caído por mais de 800 anos, atraindo visitantes. O historiador Plínio, o Velho, escreveu: mesmo deitada, desperta nosso espanto e admiração. Poucos conseguem segurar o polegar com os braços, e seus dedos são maiores do que a maioria das estátuas. Quando as forças inimigas finalmente venderam os restos do colosso no século VII, foram necessários 900 camelos para carregar todos os fragmentos. Então é isso, galera, passamos por todas as maravilhas do mundo antigo, ou pelo menos 7 delas. Descobrimos curiosidades inimagináveis neste vídeo e espero que tenham gostado. Se quiserem um vídeo sobre as 7 maravilhas do mundo moderno, deixem aí nos comentários pedindo para que eu faça. Não esquecendo, se você gostou do vídeo, senta o dedo no like, deixando o like de vocês, o vídeo será recomendado pelo YouTube. Compartilhe um vídeo e se ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal, ok? É isso, ficamos por aqui, estaremos de volta com mais vídeos curiosos e investigativos. Meu muito obrigado por quem assistiu até agora e não se esqueça, seja um caçador de histórias. Até mais, hein?